Falando agora sobre igualdade de conjuntos, quando dois conjuntos são iguais. Toda vez que você tiver um conjunto contido num segundo conjunto e esse segundo conjunto também contido no primeiro, significa que os dois são iguais. Em outras palavras, quando os elementos de um primeiro conjunto for exatamente iguais aos elementos de um segundo conjunto, eles são iguais e a gente vai denotar exatamente pelo igual. Então, toda vez que A está contido em B e B é contido em A, o A é igual ao B. Por exemplo, tenho aqui os conjuntos A, B e C. O A representado por 1, 2, 3, o B 2, 1, 3 e o C 1, 2, 2, 3, 3, 3. E eu afirmo para vocês que o A é igual ao B, que é igual ao C. Ah, mas Gessé, aqui está trocado a ordem, tem mais elemento aqui. Não. Primeira coisa, dentro de um conjunto a ordem não importa, ok? Então você pode escrever ordenado ou não, tanto faz. Sendo assim, o A é igual ao B. Outra coisa, dentro de um conjunto, se você tem mais de uma vez o mesmo elemento, você pode simplesmente ignorar os elementos excedentes. Então é como se tivesse somente o 1, o 2 e o 3, ou seja, o C também é igual ao A. Os três são iguais. Conjunto das partes, o tal P de A. Conjunto das partes é o conjunto de todos os subconjuntos de A. Como assim? Seguinte, tem o conjunto A, 1, 2, 3. Quais são os subconjuntos desse conjunto A? Em todo conjunto, todo, sempre tem lá dentro o conjunto vazio, representado pelo zerinho cortado. Então, um dos subconjuntos é o conjunto vazio. Isso está presente em todos os conjuntos. Além disso, você tem um conjunto formado apenas pelo 1, apenas pelo 2, apenas pelo 3, pelo 1 e pelo 2, pelo 1 e pelo 3, pelo 2 e pelo 3 e pelos 3 ao mesmo tempo. Percebam que eu tenho 1, 2, 3 elementos no meu conjunto. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos no meu conjunto das partes. Daí vem uma propriedade bastante importante que diz o seguinte: se você tiver um conjunto A e ele tem n elementos, então ele vai ter 2 elevado a n subconjuntos. Vamos tentar entender isso daí nesse exemplo. Então eu tenho conjunto das partes de A, o número de elementos, o número de subconjuntos de A é igual a 64. E aí eu pergunto, quantos elementos tem A? Muito simples. Faz 2 elevado a n igual a quantidade de subconjuntos de A, ou seja, 64. 2 elevado a quanto que é 64? É só você fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 até dar 64. O n vale? Isso mesmo, 6. Então, n é igual a 6. Significa, então, que se um conjunto tem 64 subconjuntos, significa que ele tem exatamente 6 elementos. E se você tiver informação contrária, por exemplo, se você sabe que um conjunto tem 5 elementos, então com certeza ele vai ter 32 subconjuntos. Por quê? 2 elevado a 5, 32. Falando agora sobre as operações com conjuntos, começando com a união, que faz a força, faz açúcar e faz nossa união aqui dos conjuntos. Seguinte, quando você une dois conjuntos, você faz a união entre dois conjuntos, significa que você vai pegar todos os elementos que estão em um conjunto, junto com todos os elementos que estão no outro conjunto. A união é representada por esse uzinho e toda vez que aparecer um ou, significa que é união. Exemplo, tenho aqui o conjunto A, 1, 2, 3, 4, o conjunto B, 3, 4, 5. A união desses dois conjuntos é eu pegar todos os elementos de um e juntar com os elementos do outro. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas eu não devo colocar o 3 e o 4 duas vezes? Não, falei para vocês anteriormente que você não precisa escrever o mesmo elemento mais de uma vez, apenas uma vez é suficiente. Então basta eu escrever 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. União dos conjuntos A e B. Além da união, nós temos a intersecção ou interseção, tanto faz o que você preferir, que é representado por esse uzinho ao contrário, toda vez que tiver a palavrinha e, significa intersecção. E o que é uma intersecção? É quando um determinado elemento ou alguns elementos estão tanto no primeiro conjunto quanto no segundo conjunto.
Então, toda vez que você tiver elementos num conjunto e em outro ao mesmo tempo, aquela partezinha é chamada de intersecção. Vamos tentar entender através desse exemplo aqui. Tem o conjunto A, 1, 2, 3, 4, conjunto B, 3, 4, 5. Percebam que o elemento 1 só está no A. O elemento 2 também só está no A. Porém, o elemento 3 está presente tanto no conjunto A quanto no conjunto B. O elemento 4 também está no A e está no B. E o 5 só está no B. Então, a intersecção desses dois conjuntos, ou seja, os elementos que estão no A e estão no B ao mesmo tempo, é apenas o 3 e o 4. Além disso, para finalizar, nós temos diferença. Diferença que é representada por esse menos aqui e vai acontecer da seguinte forma. Se você tiver um conjunto menos o outro conjunto, ou seja, a diferença do primeiro conjunto pelo segundo conjunto, significa que você vai pegar todos os elementos do primeiro conjunto menos os elementos que estão presentes no segundo conjunto. Vamos tentar entender. Tenho aqui o conjunto A, 1, 2, 3, 4, o conjunto B, 3, 4, 5. Quais são os elementos que estão no A, mas não estão no B? Vamos pensar. O 1 está no A e não está no B. Beleza, o 1 está dentro. O 2 está no A e não está no B. Beleza, o 2 está dentro. O 3 está nos dois. Não pode. Ele não pode estar no B. A mesma coisa o 4, não pode estar no B. Então, a diferença do A para o B vai dar exatamente 1 e 2. A diferença do B para o A é a de todos os elementos que estão em B, mas não estão em A. O 3 está no B, mas está no A também. O 4 está no B, mas está no A também. O 5 só está no B, não está no A. Então, a diferença de B por A vai dar exatamente o elemento 5. Conjunto complementar. O que são os conjuntos complementares? Bom, funciona da seguinte forma. Imagina que eu tenho um conjunto dentro de um outro conjunto. Ou seja, imagina que eu tenho um conjunto A contido no conjunto B. Se esse conjunto A é menor do que o conjunto B, tem menos elementos do que o conjunto B, o conjunto complementar ao conjunto A, ele é formado por todos os elementos que estão em B, mas não estão em A. Em outras palavras, o complementar de A em relação a B é exatamente a diferença B menos A. Então, complementar de A em relação a B é a diferença de B menos A. Se você estiver trabalhando no universo, ou seja, com todos os elementos, você pode representar ou com A barra ou com A com um Czinho aqui em cima. E aí, nesse caso, você está pegando todos os elementos do universo menos os elementos que estão em A. Então, é basicamente o seguinte, o complementar de um conjunto A é o conjunto com todos os elementos menos os que estão em A. É basicamente isso. Por exemplo, tenho aqui o conjunto 2, 3, 4, conjunto A, e o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quais são os elementos que não estão em A? Quais são eles? O 2, o 3 e o 4 estão no A. Então, o que sobrou para não estar no A? O 1, o 5 e o 6, que nada mais é do que a diferença B menos A. 1, 5 e 6. Para finalizar nossa teoria, vou falar sobre o número de elementos da união de dois conjuntos. Quando você une dois conjuntos, não é simplesmente pegar a quantidade do primeiro conjunto e juntar com a quantidade do segundo conjunto. O ideal, o correto, é você pegar o número de elementos do primeiro conjunto, do conjunto A, mais o número de elementos do segundo conjunto, o conjunto B, menos a intersecção desses dois conjuntos. Como assim? Por exemplo, tem um conjunto A aqui e um conjunto B aqui. O conjunto A ele é formado por 1, 2, 3, 4. E o conjunto B é formado por 4, 5, 6. Percebam que o 4 está presente nos dois. A princípio, se você pensar que o conjunto A tem 4 elementos e o conjunto B tem 3 elementos, ao somar dá a impressão de que você tem 7 elementos. Mas olha bem, você não tem 7, você tem 6 elementos ali. Como assim? Como que funcionou isso? Por que deu 6? É o seguinte, quantos elementos eu tenho em A? 4. Quantos elementos eu tenho em B? 3. Quantos elementos eu tenho na intersecção dos dois? Ou seja, quantos elementos estão em A
e em B ao mesmo tempo? 1. 4 mais 3 é 7, menos 1 é 6. Então essa formulazinha serve sempre que você quer descobrir quantos elementos tem na união de dois conjuntos.